Os principais personagens de O Senhor dos Anéis são exemplos de virtudes. O guardião e futuro rei Aragorn é cheio delas. Olá, Guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Aragorn e a virtude da fé, já deixa seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que qualquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero começar uma série de 3 vídeos sobre as virtudes teologais em personagens de O Senhor dos Anéis. Não serão vídeos em sequência, mas eu pretendo colocar esse tema pelo menos uma vez por mês nos próximos meses. O Catecismo da Igreja Católica fala que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Não basta você fazer o bem uma vez ou outra. Há que se fazer disso um hábito. E é necessário também firmeza, ou seja, decisão deliberada de fazer o bem, de forma sólida, estável. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino classifica as virtudes cardeais em 4 tipos: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são chamadas de virtudes cardeais porque todas as outras se agrupam em torno delas. Mas existem também as virtudes infundidas por Deus através de sua graça. São elas a fé, esperança e a caridade. O parágrafo 1813 do Catecismo relaciona as virtudes teologais à moral cristã. As virtudes teologais fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São 3 as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. São Tomás de Aquino explica que as virtudes morais de fortaleza, temperança, sabedoria e justiça são virtudes apenas em sentido estrito. Elas trazem apenas uma felicidade natural, mas as mesmas virtudes morais podem fazer parte de uma felicidade sobrenatural, se a sua prática for apoiada pelas virtudes teologais. Dessa forma, uma pessoa pode ter as virtudes de fortaleza, temperança, sabedoria e justiça sem possuir fé, esperança e caridade. Mas a virtude moral dessa pessoa será imperfeita. Em termos práticos, isso significa que, sob certas condições, essa pessoa será incapaz de continuar agindo de acordo com as virtudes morais. E será justamente nessas ocasiões que a presença ou ausência das virtudes teologais na alma de uma pessoa se tornará aparente. E que condições seriam essas? Como São Tomás sugere, seriam condições nas quais as forças do mal estão trabalhando de forma desproporcional à natureza humana. Forças às quais o homem não pode resistir por meio de seus princípios naturais. Quando as forças do mal são tão grandes que a dúvida, o desespero e a amargura são a reação natural, mesmo no caso do homem moralmente virtuoso. E as tentações de escapar, de se render e de se unir ao inimigo, ou de exercer os próprios poderes de destruição, são praticamente inquestionáveis. É sob tais condições que a fé, esperança e caridade são mais claramente reveladas como presentes ou ausentes na alma de uma pessoa.
pois, a fim de superar tais forças sobre-humanas do mal, apenas virtudes sobrenaturais serão suficientes. Tolkien chegou a afirmar que seu mundo secundário, ou seja, o que se refere a Arda e a Terra-média, era pré-cristão. Portanto, seus personagens, por definição, não podem possuir essas virtudes em relação a seus fins adequados, simplesmente porque, naquele mundo, essas coisas ainda não foram reveladas. Ou seja, as verdades de fé, do céu, o Deus corretamente conhecido e amado, e o amor ao próximo por causa de Deus, não eram ainda conhecidos. Porém, não há dúvidas de que, simbolicamente, as virtudes estão sim presentes nos personagens, mesmo que de forma implícita. Vamos pegar, por exemplo, alguns dos heróis principais. A fé de Aragorn salta aos olhos, assim como a esperança de Gandalf. Em relação a Frodo, tanto em seu amor por Sam quanto na piedade por Gollum, é possível destacar a caridade, já que esta necessariamente é demonstrada nas relações pessoais. Antes de continuar com o vídeo de hoje, vamos para o momento de caridade do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu indico uma pessoa ou uma instituição a ser ajudada, pois a caridade é um aspecto imprescindível à nossa fé. O Instituto Antônio Bruno é uma entidade de São Luís que recebe pacientes oncológicos que vêm buscar tratamento na capital do Maranhão. A casa possui alojamentos, biblioteca, consultórios, capela e espaço para eventos. Tem capacidade de abrigar 220 pacientes por dia. O trabalho do Instituto é importante pois permite que pessoas que moram longe possam permanecer no tratamento contra o câncer sem interrupção. Os links para a doação estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então, continuando com o vídeo de hoje, podemos dizer que Aragorn, Gandalf e Frodo tipificam e representam as virtudes que estamos analisando. Não há dúvidas de que Aragorn possui, até certo ponto, todas as virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Com certeza, ele é iniciado na tradição, e dentro da comitiva do Anel, ele está apenas atrás de Gandalf em relação à sabedoria. Tanto é que é ele quem lidera o grupo após a queda de Gandalf em Moria. A temperança de Aragorn também é evidente. Temos a intervenção dele quando os Elfos de Lórien pretendiam vendar os olhos de Gimli. Tem também a parte do Abismo de Helm quando os Orcs o desafiam a descer e enfrentá-los, e então ele mostra sua restrição. Aragorn também se mostra bastante gentil a Elwin quando descobre o amor da princesa por ele, e também quando ele não insiste em reconhecimento como herdeiro de Isildur até que chegue o tempo certo e as evidências de sua realeza sejam aparentes. A justiça de Aragorn se revela quando ele lida com os povos de Gondor depois de se tornar rei, mas talvez sua virtude moral mais evidente seja a fortaleza. Isso se mostra, por exemplo, na busca implacável que ele, Legolas e Gimli empreendem na tentativa de resgatar Merry e Pippin. Mas a fortaleza de Aragorn ainda vai bem além disso. Fica patente na longa espera pelos eventos que lhe levariam a clamar seu lugar no trono, bem como na longa espera para desposar Arwen. Todos os anos de espera foram passados em tarefas ingratas de proteger os habitantes do Condado e de outros lugares livres, como Gondor e Rohan, onde Aragorn atuou anonimamente por um tempo. Pensem também nas trabalhosas horas em que ele teve que caçar, capturar e levar Gollum. O pico de sua virtude, no entanto, ocorre na passagem pelas Sendas dos Mortos. Somente pela força de sua vontade que os Dúnedain e seus cavalos conseguiram acompanhá-lo. O próprio Gimli fala que só conseguiu passar por lá por causa de Aragorn. Essa passagem envolve um confronto com criaturas meio demoníacas. São espíritos de homens mortos que quebraram o juramento. Outros tentaram passar por lá, mas morreram de terror. Aragorn foi avisado de que deveria ir naquela direção, e ele tinha certeza de que ele deveria e poderia passar. Havia uma profecia de que um dia o herdeiro de Isildur passaria pelas Sendas dos Mortos, convocaria os perjuros para ir em seu auxílio, quando a escuridão descesse sobre a terra e a desgraça batesse às portas de Minas Tirith. Sobre a terra se estende treva longa, asas obscuras que alcançam o oeste. A torre treme, nas tumbas dos reis o destino se adensa.
Despertam os mortos, pois eis a hora em que os perjuros se erguem. Na pedra de Herer, de pé ficarão, atentos à trompa que toca nos morros. De quem é o corno? Quem os convoca no ocaso gris a esquecida gente? O herdeiro do fidalgo a quem deram fiança. Do norte virá, o denodo o impele, e passa a porta para as sendas dos mortos. Aragorn tinha certeza que a profecia se referia a ele, e isso fortalecia sua vontade. Ele vê a profecia como um chamado à ação e segurança de vitória. Dessa forma, vemos que a virtude moral de fortaleza de Aragorn, em frente a forças malignas desproporcionais à natureza humana, está ativa apenas porque é apoiada e mantida por sua fé em algo além de si próprio, alguma autoridade cósmica. Sem sua fé, Aragorn com certeza teria falhado. Além disso, fica claro que a fé de Aragorn está ativa mesmo enfrentando provações relacionadas a inimigos mais naturais. Ele é paciente em clamar sua realeza porque acredita nas profecias, e confia na fonte dessas profecias para trazer o tempo a passar. Vamos ver o conceito de fé lá no parágrafo 1814 do Catecismo. A fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, e por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus. O justo viverá pela fé. A fé viva atua pela caridade. Mas apenas a fé não é suficiente. A fé sozinha não adianta. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas, sem obras, a fé está morta. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo, nem faz dele um membro vivo do seu corpo. Tudo aquilo em que Aragorn acreditou foi seguido de ação. Ele nunca ficou preso apenas a uma espécie de sentimento otimista. Sua fé o fez realizar uma série de feitos desde os tempos em que ele começou a atuar como Guardião do Norte. A maioria desses feitos foi em prol dos povos livres. Ou seja, a fé de Aragorn era sim acompanhada de amor e da esperança. Na Bíblia, em Hebreus 11:1, temos que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Além do exemplo das sendas dos mortos, temos aquela passagem em que Aragorn reconhece nele, ainda que sem orgulho, mas mesmo assim com confiança, que a voz da visão que Boromir e Faramir tiveram fala a respeito dele, que possuía a espada que foi quebrada, e ele seria a pessoa que a empunharia. Aragorn também reconhece que os versos de Bilbo se referem a ele. Não rebrilha tudo que é ouro, nem perdidos estão os que vagam. Não fenece o antigo tesouro, nem geadas raízes apagam. Das cinzas um fogo renasce, uma luz das sombras virá. A espada partida refaz-se, o sem coroa outra vez reinará. Aragorn se vê na mesma posição de Beren, um herói dos tempos antigos. Assim como Beren, Aragorn tem um trabalho praticamente impossível a cumprir, através do qual deve provar seu amor por Arwen, que é, assim como Lúthien, uma princesa élfica. Todos esses casos ilustram bem a fé de Aragorn, a fé de que as profecias não apenas são verdadeiras, mas de que são sobre ele. Assim como São Tomás de Aquino vê a fé como aderência aos princípios divinos revelados nas Escrituras, Aragorn vive sua própria vida em aderência às profecias do passado, acreditando firmemente que elas têm aplicação a si próprio. Eu quero finalizar com o parágrafo 1816 do Catecismo. É uma passagem que afirma que nós, ou seja, discípulos de Cristo, não devemos guardar a nossa fé e vivê-la apenas de modo íntimo. O parágrafo é incisivo ao afirmar que também é nosso dever dar testemunho dessa fé e professá-la. E isso faz parte do nosso caminho para a salvação. Eu sei que é difícil fazer isso no mundo pós-cristão, secular e do estado laico em que vivemos. É até comum, infelizmente, vermos pessoas que se consideram católicas afirmando que vivem sua fé de forma privada, e que isso não deve influenciar em certas decisões que elas tomam em sua vida, como, por exemplo, na política. Será que é possível viver uma fé restrita assim, que não perpassa por todos os aspectos da vida da pessoa? O discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela, como ainda professá-la.
dar firme testemunho dela e propagá-la. Todos devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz, no meio das perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e testemunho da fé são requeridos para a salvação. A todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens, também eu o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me tiver negado diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é isso, pessoal! Hoje nós fizemos um apanhado geral sobre as virtudes cardinais e teologais. Analisamos a virtude da fé e como Aragorn é um representante dela. Como eu disse, nós vamos falar em breve sobre a esperança em Gandalf e a caridade em Frodo. Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São José, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São João, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil O Guardião Católico no Instagram para ter acesso a um conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!